Meio-dia e 5 minutos, daqui a pouco volta o Milton com esse editorial espetacular e agora a gente vai falar um pouco sobre o tema que mais interessa no mundo todo, né? Que é o tema envolvendo a vacina contra o coronavírus. E o nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes, daqui a pouco volta o Milton, é com o Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, infectologista do HC e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Tudo bem, doutor? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor, qual que é a situação envolvendo agora as vacinas contra o coronavírus? A gente tem novidade, né, sobre importação da vacina de Oxford. Qual que é a situação das vacinas pelo mundo? Veja, nós temos algumas vacinas já sendo aplicadas. Nós temos hoje já milhões de pessoas vacinadas no mundo, com 40 países, pelo menos, já com licenças emergenciais ou alguns poucos com licença já definitiva, né? E até agora uma vacinação que tem se mostrado segura, sem surpresa, nenhum efeito colateral importante foi reportado, né? E evidentemente mostrando, né, que se os países de primeiro mundo, os países que já estão vacinando, tiveram a capacidade de se preparar e de começar a vacinação, para muitos deles faltam aquilo que a gente tem de sobra, que é a expertise com campanha de vacinação. Então parece incrível, mas eles estão tendo dificuldade de dar ritmo, de ganhar ritmo, velocidade na vacinação, né? Então os Estados Unidos, por exemplo, a França, alguns países têm tido muita dificuldade de dar uma acelerada como eles precisam. Então esse é um primeiro aspecto. Seguro, começou, mas difícil de ganhar ritmo. E um outro dado que é interessante que surgiu nesses dias, que é uma discussão que começa forte e que faz sentido, a gente pode explicar o porquê, que é espaçar a maioria das vacinas em uso, né, todas as vacinas em uso, na verdade, elas precisam de 2 doses. Mas começa a ser discutido no mundo que, dada a falta de vacina, a dificuldade de produzir vacina em larga escala e o surgimento dessa variante do vírus que infecta com mais rapidez, se não faria sentido a gente vacinar o máximo possível de pessoas com uma dose e retardar a segunda dose, que também é um assunto quente que surgiu com força nessa semana. O doutor Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, ou Milton Neves, é o seguinte, nós do futebol, a gente chama de lanterninha, aquele time que fica em último lugar, o senhor sabe disso. Nessa vacina dolorida, que não chega nunca no Brasil. O Brasil hoje é o lanterninha do mundo. Nós vamos esperar a Bolívia vacinar para depois a gente começar, doutor Evaldo? Olha, Milton, bom dia para você, é um prazer falar com você. Eu não sei se nós seremos os últimos, mas sem dúvida nenhuma, o papel que o Brasil está cumprindo até o momento não é compatível com a grandeza do Brasil, com a relevância que o Brasil sempre teve no cenário da saúde pública mundial, né? Eu vejo com muita preocupação, parece que nós estamos patinando e não conseguimos ir para frente, né? E aí começam algumas coisas que seriam, né, pitorescas, não fossem preocupantes, né? Como, por exemplo, a gente falar, não, mas eles é que tem que vir até nós. Não, quem tem interesse é que vai atrás. E o interesse maior não é o interesse de governo ou de A ou B, o interesse é da saúde pública. Então nós estamos diante de uma emergência de saúde pública, uma situação seríssima, e nós tínhamos que parar tudo. Eu acho que não tem outro assunto no Brasil hoje, não tem outra missão para o governo brasileiro, dos estados e dos municípios, do que prover vacina para a população brasileira. Então é um grande equívoco nós ficarmos deitados em berço esplêndido esperando que venham a nós. Não, nós é que temos que ir a eles, a situação é de muita emergência e realmente nos causa preocupação a velocidade e até, de certa forma, uma certa displicência com que a gente vê esse assunto sendo tratado. Concordo em 100% em relação ao que o senhor, um especialista, falou. Mas, doutor Evaldo, a eleição de 2022 não é o grande empecilho dessa trava que está vendo, esse freio de mão puxado que acontece no Brasil? Olha, Milton, eu posso te responder como cidadão, mas eu prefiro responder como médico. Eu acho que as autoridades elas têm que ter responsabilidade. Antes de que
calendário eleitoral, elas têm que ter a responsabilidade com os mandatos que elas estão exercendo e com a cidadania, com a saúde do povo. Um bom político salva vidas, um mau político ele interrompe vidas, né? Então eu acho que as pessoas tinham que ser maiores que os seus egos, tinham que ser maiores que seus projetos políticos e olhar o momento que a gente está vivendo e fazer uma projeção que no final de 2021, a seguir nesse ritmo, o número de eleitores vai ser muito menor. E se as pessoas forem minimamente inteligentes e olharem o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde o Trump geriu muito mal essa questão da Covid, eles vão ver que quem pretende concorrer em 2022 pode ser o Trump amanhã. Então, fosse eu um candidato à eleição de 2022, eu abaixaria um pouco as minhas armas, ia fazer um discurso um pouquinho mais moderado, ia olhar o que é necessário ser feito sem nenhum tipo de paixão partidária, ideológica, porque a saúde ela é acima e maior do que tudo isso. Ô, doutor, é o seguinte, claro que eu sou um leigo, não entendo absolutamente nada, entendeu? Sou muito bem entendido no Sírio-Libanês lá pelo Sérgio do Carmo Jorge, pelos médicos. Aliás, eu tenho frequentado muito hospitais ultimamente, por mim e pela minha esposa também, que foi para o céu dia 30 de agosto. Eu queria saber do senhor o seguinte, a coisa nem começou a piorar, doutor? Seja sincero, porque um leigão aqui que sou eu acho que nem começou essa desgraça. Entendeu? Que vai piorar muito. Só que o povo, doutor, já perdeu medo. O povo estava morrendo de medo lá por fevereiro, março e abril. Agora não tem mais medo. Acabou o medo. A desgraça está aí. O problema maior dessa Covid nojenta, asquerosa e matadora, ela não está ainda nem começando a infernizar a vida do brasileiro e do mundo. Olha, Milton, eu tenho usado essa expressão já faz algum tempo, eu temia essa fase, onde a gente normalizasse a Covid, começasse a achar que é normal conviver com Covid. Não é normal, e a gente não diria medo, mas a gente não pode perder o respeito pela Covid, né? É impensável onde a gente pode chegar. Os estudos de soroprevalência, eles mostram que não é tão grande a exposição, e mesmo assim, a gente vê que a imunidade não é uma imunidade que tem se mostrado protetora. Veja que recentemente foi publicado um artigo mostrando que a cidade de Manaus já tinha lá a grande maioria da sua população exposta ao vírus, e olha o que está acontecendo em Manaus de novo. Então, a gente não pode se fiar na resposta imune, a gente não pode se fiar no que aconteceu, e de fato, se a gente baixar a guarda, nós seremos vítimas fáceis da Covid. Nós fizemos agora, semana passada, um documento da Sociedade Paulista de Infectologia exortando as pessoas à responsabilidade, porque o que pode acontecer agora em janeiro e fevereiro é muito grave, né? Que nós temos assistido aí pela televisão, pelos órgãos de imprensa, demonstrando aí festas, pancadões, aglomeração, sem contar o cotidiano do trabalhador que vai e volta do trabalho em conduções lotadas. Quer dizer, são todas condições muito fáceis para o vírus se transmitir. Então nós estamos num momento que é de tempestade perfeita. Aumento de casos, aumento de circulação viral e aglomerações à torta direita, com as pessoas simplesmente não se protegendo, não usando máscara, não fazendo distanciamento. Então, Milton, não dá para a gente dizer o que vai acontecer, mas probabilisticamente é muito perigoso, é muito preocupante. E aí a gente coloca um componente a mais, que é, se no primeiro momento da pandemia a gente pôde parar cirurgias eletivas, pôde priorizar os atendimentos de não infecção, de doenças não infecciosas, cuidando só dos pacientes mais graves e deixando aqueles de rotina. Hoje, a gente não consegue mais. Os pacientes de doenças não infecciosas, os pacientes que são de cirurgias eletivas, eles têm que ser atendidos. Então, a gente tem a nossa atenção com tudo que já é tão complexo na saúde, mais essa catástrofe da Covid. E com os profissionais, né, como todos têm visto, esgotados, extenuados, estressados e faltando mão de obra. Porque às vezes a gente vê um político, um gestor público falar, não, vamos abrir leito. Ok, pode abrir 1.000 leitos, mas quem é que vai cuidar desses 1.000 leitos? Tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, e se tiver
são competentes, estão treinados para isso? Então, Milton, nós estamos vivendo realmente um momento de extrema preocupação, sem falar nessa variante nova que está chegando por aí, que é mais infectante. O doutor Evaldo, é o seguinte, eu tenho escrito muito isso nas minhas redes sociais e falado aqui na Rádio Bandeirantes, e os tais hospitais de campanha? Faltam leitos no Brasil. Gastaram o olho da cara, não apenas em tendas, não, em equipamentos caríssimos, milionários que vieram de fora e tal. Aí quando acharam que já tinha acabado essa coisa desgraçada que é o Covid, desmontaram os hospitais de campanha. Agora vão ter que montar de novo. E vão ter que comprar tudo de novo, e com superfaturamento, com os ladrões nessa história, e nada de vacina, doutor. Milton, realmente eu acho que o esforço agora, ele deveria ser vacina, né? A gente tinha que ter duas frentes que são absolutamente necessárias. Uma, que é comunicar melhor, né, Milton? Você vê a televisão, você vê os veículos de mídia e você não vê uma campanha continuada e maciça de cunho oficial ensinando as pessoas a manterem distância e usarem máscara, né? Qualquer governo do mundo tem feito, você vê o Boris Johnson, que começou muito mal e que depois se recuperou, qualquer fala dele está lá, distância, máscara, higiene, né? A gente não vê isso aqui. Então a gente precisava se comunicar melhor para as pessoas minimamente se protegerem. E a gente precisava de vacina. Quer dizer, a vacina, como eu disse, é a prioridade absoluta. Hoje no mundo está se discutindo em vacinar rapidamente o maior número possível de pessoas. Então a gente precisa de vacina para ontem e a gente precisa vacinar o maior número de pessoas. Porque tomando a primeira dose, Milton, a gente já vai ter uma grande proteção e quanto mais pessoas protegidas, menor a oportunidade dessas pessoas adquirirem infecções graves, porque a vacina, ela num primeiro momento, ela não tem como objetivo evitar que você se infecte necessariamente, mas ela tem como primeiro objetivo evitar que você se interne, que você tenha uma infecção grave. Então, numa situação como essa que você coloca, de muita dificuldade, evidentemente que a vacina salvaria vidas. Quanto aos hospitais de campanha, ter que remontar, evidentemente que a gente precisa olhar isso com lupa também, porque foi um objeto muito polêmico, tudo que a gente fez foi aprendizado. Nós aprendemos coisas boas e coisas ruins. Nas coisas ruins que a gente aprendeu, e não surpreendendo, é que o homem é um ser, por definição, corrupto. Então a gente viu que isso, que era uma ação nobre, se transformou num nicho de corrupção, né? Mas a gente não pode deixar isso macular a finalidade, que era salvar vidas. Não sei, Milton, tenho dúvidas se a gente vai precisar de tantos hospitais de campanha ou se vamos precisar de hospitais de campanha, porque a gente precisa de profissional. Segundo aspecto, nós aprendemos a lidar melhor com a Covid e hoje a gente sabe que em determinados momentos, usando, por exemplo, o anti-inflamatório, corticoide, usando o anticoagulante e monitorando bem esses pacientes, talvez a gente consiga adiar a internação ou evitar a internação. Então, a estrutura de atenção básica que existe no Brasil, os profissionais que já existem, melhor utilizados, poderiam evitar a necessidade grande de hospitais de campanha, que são um equipamento de apoio e, como você ressaltou, foram foco de grande corrupção. Eu não sei qual vai ser o cenário que se desenha, mas eu vejo que existem alternativas aos hospitais de campanha. Doutor Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Conheço muito microfone, que eu estou com ele com um fone de ouvido há 200 anos. O senhor é muito inteligente, muito claro, voz bonita e explica tudo direitinho. Vou falar uma coisa que eu gostei, dentre tantas que o senhor falou aí, a respeito do heroísmo dos funcionários de hospitais, envolvendo médicos, auxiliares, faxineiros, sabe? Todos os funcionários de hospitais. E é uma coisa, o povo é tão bom, independente de erros de governos de qualquer canto do mundo, mas o povo do mundo é tão bom que quando alguém consegue vencer o Covid, a gente vê aí na tela da Band todo dia, no jornal da Band, aquela fila de funcionários, todos de uniforme, aplaudindo a pessoa que está sendo liberada, principalmente quando é uma pessoa de idade avançada como a minha, eu tenho 68, tem gente com 70, 80, até 90, saindo incólumes, ou seja, livres do Covid, sei lá até quando. E aí aquela fila desses profissionais, seus colegas de hospitais, eles aplaudindo a pessoa que está saindo.
É claro que tem que aplaudir. O cara venceu uma batalha praticamente perdida. Mas tem que ter aplausos para os funcionários, para os médicos, para os funcionários, faxineiros, sabe? Todos esses que trabalham heroicamente nos hospitais. E quantos que já não morreram? Então é uma coisa realmente legítima, temos que aplaudir. O aplauso, vamos aplaudir o aplauso, perdoe-me a redundância, ao cara que sobreviveu, a mulher ou o homem que conseguiram sobreviver. Agora, quem tem que ser aplaudido cedo, à tarde, à noite, com o salário aumentado, que ganham muito pouco, entendeu? São os funcionários dos hospitais. Esses são os heróis que merecem todos os aplausos. Olha, Milton, você estava falando aí, meu olho deu uma marejada aqui, viu? Porque a gente está muito sensível com tudo isso que está acontecendo. Nós que somos profissionais de saúde, por vocação, a gente já escolheu isso. Então, às vezes, ninguém é herói, não. A gente faz aquilo que a gente escolheu, é a nossa vocação. Ninguém pediu para a gente ser médico, enfermeiro, técnico, auxiliar. A gente foi atrás de uma vocação. Mas é muito gratificante a gente perceber que agora, pelo menos é uma coisa que essa pandemia deixa, que é esse reconhecimento primeiro ao Sistema Único de Saúde e depois aos profissionais de saúde. Mas eu queria fazer eco, sabe, Milton? Fala-se muito no médico. O médico é o capitão do time, é a pessoa que dá as diretrizes, mas quem joga a bola, quem faz o time andar, é o técnico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, que nessa pandemia da Covid, não fossem os fisioterapeutas, a gente não teria tido os resultados que a gente teve, a equipe da higiene. E olha, Milton, que coragem, que coragem. Eu vivo isso desde o comecinho, eu já tenho 30 anos de formado, eu venho lá de trás, da época do HIV, já passei por todas as epidemias, doenças novas, dediquei minha carreira acadêmica à hepatite C, e posso dizer para você que todos os desafios, eles nos motivam, eles nos trazem alegria, mas, sobretudo, eles enfatizam a nossa coragem. Então, eu acho que esses profissionais mais humildes, que ganham um salário modesto, que pegam 2, 3 condições, ficam 1h30 para chegar nos hospitais, nos locais de trabalho, realmente eles são dignos de aplauso. Nós, médicos, a gente teve... uma história no Brasil, o Brasil é um país tão desigual, a gente já teve acesso a uma faculdade de medicina, a gente vem de uma condição social diferenciada, mas essa turma realmente, os técnicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, eu tiro o meu chapéu, e eles estão sempre, todos nós tentamos, né, Milton, tá com um sorriso, tá com carinho, por mais cansado que a gente esteja, por mais extenuado que a gente esteja, aquele paciente que está ali deitado, ele precisa da gente, Milton. E uma das coisas da Covid é que é uma doença solitária. A pessoa fica sozinha dias, semanas, e às vezes ela não volta. Então o último contato com a vida que ela tem é com a gente. Então não nos cabe estarmos de mau humor, não nos cabe estarmos, por mais cansados que a gente esteja. Obrigado, Milton, por essa tua fala, mas as palmas são sobretudo para essa turma que está lá na lide mesmo, pele a pele com o paciente, que são os enfermeiros, os técnicos e os fisioterapeutas. E nós, médicos também, evidentemente, mas eles são os verdadeiros heróis. Ô Guilherme Simati, você sempre acertando nos seus entrevistados, parabéns mais uma vez. Não é só no futebol que é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Assunto importante é medicina. Sua pergunta, por favor. Parabéns para vocês, Milton. Você conduzindo a entrevista e o doutor respondendo brilhantemente. Eu tenho 2 perguntas para o doutor sobre as 2 principais vacinas, né? O governo federal apostou na vacina de Oxford e o governo estadual apostou na vacina da Sinovac e talvez esse tenha sido o grande erro, né, dos 2 governos, eles terem fechado apenas em 2 vacinas. Mas, doutor, no caso hoje a Anvisa informou, né, aprovou um pedido de importação excepcional de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 de Oxford. Só que, por enquanto, ela ainda não pode ser aplicada porque não foi aprovada nem para uso emergencial. O que significa isso? E sobre a Coronavac, em que pé estamos, né? Porque o governo estadual, por enquanto, ainda não divulgou número nenhum. O Guilherme, deixa eu traçar um paralelo, já que é um programa esportivo. Imagina, eu vejo aí o Milton elogiando os jovens jornalistas e há pouco ele te elogiou. Imagina que o Milton Neves, do alto da experiência dele, ele dá um veredito esportivo dentro do jornalismo esportivo, e aí você, mais jovem que ele, começando, chega a falar, não, mas eu tenho que ver direito isso antes de eu aprovar, deixa eu dar uma lida aqui com calma. É mais ou menos o que o Brasil está fazendo.
as maiores agências reguladoras do mundo, quem conhece a agência reguladora britânica, quem conhece o FDA, quem conhece as agências reguladoras mundo afora, sabe que são absolutamente rigorosas. Então, a Anvisa precisava vestir, como dizia aí o programa que tinha de humor, as sandálias da humildade e simplesmente acatar. A Anvisa tem uma história brilhante, é um órgão sério, respeitado. Os funcionários de carreira, e eu enfatizo, os funcionários de carreira da Anvisa são pessoas muito bem treinadas, muito capacitadas. Então, mas não tem que criar obstáculo nenhum. Então, a primeira coisa que a Anvisa tinha que fazer é não criar obstáculo. Acolhe o que vem de fora. Eu vi outro dia uma entrevista na própria Rádio Bandeirantes do diretor-presidente da Anvisa falando, não, tem que ver como é que essas vacinas se comportam no Brasil e tal. Gente, a tecnologia dessas vacinas, o que a gente tem feito, não tem variação global. Se as outras agências aprovaram, ponto, estão aprovadas. Segundo aspecto, o grande erro do Brasil, de fato, foi ter apostado pouco, né? O Brasil não tratou com a devida seriedade esse assunto. Deveria ter aberto negociações com todas. A Pfizer cansou de oferecer para o Brasil a oportunidade de negociar. Hoje a gente poderia já estar vacinando com a vacina da Pfizer, BioNTech no Brasil. Aí vão falar, mas tem uma questão logística? Sim, uma questão logística que a gente supera. O Brasil é movido a superar desafios e é muito factível que pelo menos nos grandes centros do Brasil a gente estivesse vacinando com essa vacina da Pfizer BioNTech. Então, perdeu o bonde da história, perdeu por uma questão agora de mercado, não tem oferta, não tem vacina para trazer para o Brasil, e a gente ficou com essa situação de ter as duas vacinas, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac. Então, o que nós temos que fazer? Aguardar, né, e torcer para que seja rápida essa disseminação. As duas vacinas, aparentemente, são boas, mas o que nós tivemos? Nós tivemos um azar danado, né? Primeiro na AstraZeneca, porque houve um problema metodológico na pesquisa que não invalida em nada a questão da segurança. Uma vacina segura, eu quero enfatizar isso. Vacina da AstraZeneca é absolutamente segura, já está sendo, inclusive, começa a ser utilizada no Reino Unido. Porém, na eficácia, houve um erro de procedimento. Num grupo, eles deram meia dose, essa meia dose, por incrível que pareça, deu mais efeito do que 2 doses plenas, né? Isto criou uma dúvida, o que aconteceu, e isso está provocando que se refaçam estudos. Embora ela tenha sido autorizada, por exemplo, no Reino Unido, ela não foi autorizada ainda na Europa, não foi autorizada nos Estados Unidos, justamente porque existem dúvidas sobre o potencial da sua eficácia. Parece, com uma análise assim, apertada, que a gente vai ter aí alguma coisa entre 60% e 70% de eficácia. No caso da Coronavac, a gente está no escuro. Nós temos dados muito preliminares. Na fase 2, a gente tinha uma imunogenicidade, capacidade de produzir anticorpos que superava em muito 90%. A gente tem vacinas de tecnologia semelhante que se aproximam de 90%, mas não conhecemos os resultados da fase 3, e aí teve uma lamentável condução da divulgação desses resultados, que ainda não vieram. Provavelmente ela vai ficar alguma coisa aí acima de 50%, mas entre 60%, um pouco mais que isso, enfim. Não dá para a gente saber enquanto não divulgarem. Porém, são as duas vacinas que a gente tem. Quanto antes a gente vacinar, melhor. E aí a gente tem que pensar que nós estamos com uma comparação que é zero. Hoje a gente tem 0% de proteção com 100% de risco. Quando a gente tem uma vacina que tenha 60%, 70% de proteção coletiva, é um grande avanço. É um grande avanço porque a gente vai reduzir muito a circulação do vírus. Mas isso já tinha que ter sido feito, Guilherme, para ontem. Então, a situação hoje no Brasil é que nós temos um quantitativo da vacina da AstraZeneca que me parece modesto ainda, da Coronavac parece ter um quantitativo maior, só que fosse eu o presidente da República ou o governador dos estados, eu já chamava, fazia uma força-tarefa, onde é que precisa assinar, o que a gente precisa fazer, e começamos amanhã essa vacinação. Minha opinião técnica é que a gente já tem condições para fazer isso com a AstraZeneca, no quantitativo que tiver, e divulgando os resultados da Coronavac o quanto antes. Quanta lucidez,
quanta lucidez do Dr. Evaldo Stanislau Milton. Afonso de Araújo. Só falta ser corintiano, viu? Porque não é possível ter um entrevistado melhor. Não, Fala, Milton, Guilherme. pelo amor de Deus. O doutor... Deixa eu só responder para o Milton, Guilherme. Agora ele entrou num campo complicado. Eu estudei, tenho mestrado, doutorado, nasci bem. Torço para o Santos, Milton. Tem o seu bom gosto, somos santistas. Eu chutei aqui, mas, agora eu fiquei mais orgulhoso do senhor ainda, viu? Fala, Simate. Tem tudo para comemorar o início da vacinação, se Deus quiser logo, e talvez até o título da Libertadores do Santos. O doutor, só confirmando, doutor, o senhor foi também conselheiro do Ministério da Saúde em alguns governos aí, não foi? Sim, desde do início dos anos 2000, aí, final dos anos 90, até muito recentemente, na área das hepatites e da OMS também, da Organização Mundial da Saúde, também na área de hepatites virais. Tá vendo? É isso aí. Olha, eu sou um bobão, Milton, leigão e falo do coração. Tenho escrito, quero qualquer vacina. Se aparecer aí a Sputnik, que eu gostei muito desse nome, porque quando eu era moleque juntava figurinha e tal, tinha Sputnik lá dos russos, aquele negócio todo. Então qualquer uma que aparecer, eu sou o primeiro da fila. Aí o pessoal do contra na internet, eu tenho milhões de seguidores, toma mesmo, que você vai virar um lobo, você vai virar um Frankenstein. Incrível como ainda tem a minoria, mas tem gente contra a vacina. Entendeu? É um absurdo. Venha logo vacina, pelo amor de Deus. E doutor Santista, o senhor é um Pelé da explicação. Sabe por quê? Porque esse assunto é um assunto chato. E o senhor conseguiu transformar isso, até ligando em futebol também, claramente para o povo. Essa entrevista eu peço ao Roberto Panvec, nosso passarinho, nosso diretor aí, para reprisar essa matéria, como vamos reprisar na quarta-feira, na terça-feira, amanhã à noite. Viu? Pode marcar aí, Guilherme Semati. Porque o senhor transformou um assunto terrivelmente chato e terrivelmente importante numa conversa agradável, como se o senhor estivesse falando de Gilmar, Lima, Mauridal, Musito Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pela e Pepe. Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, fizemos grandes entrevistas hoje envolvendo o futebol, achava que já era tão bom, que já estava bom demais. Aí o senhor chega e saiu, não tem lanterninha para o senhor. O senhor está como titular no primeiro lugar das entrevistas de hoje e muito boa tarde. Olha, Milton, obrigado. E eu queria te mandar um abraço em nome de toda grande Poço Fundo no sul de Minas Gerais, a terra do meu pai, que eu sei que é vizinha lá de Muzambinho. E mandar um grande abraço para você. Olha, o nosso diretor jurídico da Band, Dr. Marco Aurélio, é de Poço Fundo, tem 3 ruas e 4 avenidas. Entendeu? E o presidente da Cresceu, viu, Milton? Poço Fundo é grande agora, viu? Doutor, o Lorival Luz, que é o presidente da BRF, que faz Perdigão e tantas coisas mais, quer dizer, tem vários segmentos nesse grande grupo BRF. O Lorival Luz, Lorival, viu? Não tem o U, não. Porque nós caipira é assim mesmo. A gente chega lá no cartório e fala, como é que vai chamar teu filho? O escrivão lá, o datilógrafo, põe do jeito que pronuncia, né? Então o Lorival Luz também está com muito orgulho do senhor lá da cidade de Poço Fundo. Nem imaginava que o senhor era santista e nem de Poço Fundo, que é um bairro de Muzambinho, porque nós temos 3 milhões de habitantes. Poço Fundo tem 15 mil só. É isso aí, Milton. Obrigado, viu? Foi uma satisfação falar com você. Que alegria, viu? Obrigado pelo convite. Queria conhecê-lo, não em hospital, mas por aí, num restaurante, porque realmente o senhor é brilhante. Muito obrigado. E eu queria terminar essa participação, se você me permite, com essa tua fala. As pessoas não podem ter medo da vacina. A vacina, ela é a solução para a nossa crise, mas essa variante do vírus, ela se expande e se espalha com muita rapidez. O quanto antes a gente vacinar é muito importante e quanto mais gente a gente vacinar é muito importante, porque não é só a vacina para a pessoa, mas é para o coletivo também. Então, o sucesso da vacina está diretamente ligado com o percentual de cobertura vacinal que a gente faz. Então, nós temos que vacinar muitos brasileiros o quanto antes. Não tenham medo, já são milhões de pessoas no mundo vacinadas com todas as vacinas e nós temos 0 efeitos colaterais graves que tenham impactado, portanto, confirmando tudo que a gente já sabia dos estudos. A vacina é segura. A primeira vacina que chegar, tomem. Façam que nem o Milton Neves. A primeira que chegar, tomem. Eu vou tomar, Milton. A primeira vacina que estiver disponível, eu tomo também.
Agora tem uma má notícia para o senhor. Eu estou recebendo aqui a estatística histórica dos jogos entre Muzambinho Esporte Clube e Poço Fundo Futebol Clube. Os jogos em Poço Fundo teve 315 jogos. Muzambinho perdeu os 315, tudo roubado. É a cidade que mais tem juiz ladrão no mundo. Eu falo pro Lorival Luz isso aí. Porque era demais. Se o Barcelona, se o Santos do Pelé for jogar em Poço Fundo, perde. Um inferno jogar em Poço Fundo, viu? É que o estádio de lá é um caldeirão, é que nem a Vila, é o caldeirão de Poço Fundo. Isso é pra você conhecer, então, o nosso diretor jurídico da Band também. O senhor deve conhecer, pô, ele é o Dr. Marco Aurélio, e lá de Poço Fundo todo mundo conhece, igual em Muzambinho, a gente se conhece pra todo lado. Um abraço pro senhor, viu? A gente se conhece, sim. Um grande abraço, Milton. Fica com Deus. Bom 2021 para todos.